Oi, turma! Mais um áudio longo por aqui. Você viu que semana passada a gente conversou sobre a escolha das nossas carreiras e sobre ter mais autoconfiança, né, pra exercer uma profissão da melhor forma possível, seja ela qual for, mas assim, não ter vergonha, não ficar escondida, né, nas nossas carreiras, porque eu recebo muita mensagem, assim, da galera por aqui falando que quer trabalhar, quer conquistar as coisas, mas quando chega alguma proposta, talvez se sente travada, recusa porque não se acha o suficiente, e isso é de morrer, porque muitas vezes tudo que eu preciso é de uma oportunidade na vida e ela não vem. Enfim, gente, aí tava batendo esse papo com você ontem, semana passada, e a galera começou a comentar aqui nos episódios pra falar sobre dinheiro, então, já que a gente falou sobre carreira, conversar sobre dinheiro, porque vocês sabem que eu sou o ser humano mais mão de vaca do planeta Terra. É porque, pra mim, as coisas precisam ter muito sentido, porque eu não gosto de ver meu dinheiro parado em roupas, maquiagens e coisas que eu não uso, assim, sabe? Eu gosto de ver ali o negócio rendendo em mim, usando, usufruindo do benefício daquele dinheiro, sabe? Até deu uma viralizada no TikTok, porque eu coloquei que, assim, eu só tinha 2 piranhas. Sabe piranha de cabelo? Eu não sei como é que chama isso aí no seu estado. Aqui em São Paulo é piranha, assim, que você prende o cabelo pra cima, faz uma voltinha. Então, eu só tinha 2 piranhas, eu só tenho 2 piranhas. E eu tenho uma bolsa, e eu tenho uma mochila, e eu sou a pessoa do Eu tenho um batom, eu tenho uma base, eu tenho um protetor solar, eu tenho um creme, eu tenho um desodorante, eu tenho um perfume. Quer dizer, agora eu não tenho mais perfume porque tava me dando alergia de novo, sinusite, rinite, sei lá o que me dá. Daí eu agora só uso colônia de bebê de lavanda. Ai, meu Deus. Mas não tem como, né? Porque quando algo te incomoda, né? Enfim, não tem como usar. Então eu sou assim, eu tenho até eu tenho 2 pares de brinco, um que eu ganhei da Ju agora de aniversário, que é um moranguinho lindo, e tem uma outra argolinha. E assim, essa é a minha vida. Uma coisa de cada. E assim, não é que eu deixo de comprar as coisas que eu quero. Vamos já entrar aqui no podcast. Mas, amiga, o que acontece é que eu acho que a escassez também faz com que eu tenha muito, muito medo de me ver no negativo, de, tipo, parcelar coisas. Acho que aí vai mexer em outras dores, mas eu nem quero falar sobre passado, assim, sobre, tipo, ter que contar moedas pra comprar um arroz. Eu quero falar sobre a gente ter consciência de gastar o nosso dinheiro e de investir ele. Então, assim, por muito tempo eu sentia que eu não podia fazer nada, sabe? Desde o meu primeiro emprego, assim, a primeira vez que eu assumi uma turma, né, no colégio que eu trabalhei, eu ganhava um salário mínimo. E o piso, né? E aí eu sentia que meu dinheiro não rendia, sabe? E eu comecei a reparar que não é que ele não rendia, que tudo que eu via eu queria e eu comprava, sabe? Então eu ia comprando, um gloss. Aí depois eu via outro, eu comprava outro gloss. Aí depois, não, aquele outro ali tem partículas douradas. Aí eu ia lá e comprava outro de partículas douradas. Aí eu ia lá e comprava outro que tinha partícula vermelha. E o outro que não sei o que não sei o que lá, que não sei o que. E aí quando você ia ver, tinha 4, 5 gloss parado no meu armário, assim. E cada um era o quê? R$ 29. E aí, quando você fazia as contas, tinha aquele dinheiro ali parado e eu não conseguia fazer uma oficina, um workshop, comprar um livro, sabe? Um negócio. Então, assim, eu fui vendo que o dinheiro precisava render. Isso muito novinha, lá com 18 anos, né? Então, eu comecei a ver que eu precisava tomar conta daquele dinheiro, senão ele ia tomar conta de mim. E ele não ia fazer sentido, ele não ia render. Não que o meu dinheiro renda, que não rende. Mas hoje eu tenho mais consciência de que às vezes é mais interessante em determinado momento da vida investir numa coisa que eu esteja precisando. Por exemplo, agora eu tô precisando de short. Mas ontem eu fui no shopping e tinha umas camisas muito bonitas que eu super iria usar. Eu falei assim, não, eu primeiro preciso encontrar os shorts e depois eu compro essas camisas, sabe?
camisa bonita sempre vai ter em todas as lojas do planeta Terra. Então, eu faço um pouco essas negociações, né? É claro que quando a gente tem dinheiro pra comprar a camisa e os shorts, é muito melhor. Mas, por exemplo, agora eu tô voltando a estudar, tô comprando livro. Então, assim, eu tenho um certo freio com relação a dinheiro, que eu não sei se talvez essas dicas todas que eu estou passando, que eu estou falando e a forma como eu penso com relação a dinheiro está certo, viu? Pode estar totalmente errado. Eu super tô aberta a sugestões. Eu não sou uma pessoa que anota tudo que compra, tudo que gasta. Eu anoto, sim, as saídas e as entradas, contas fixas, porque eu tenho que ter um mínimo de noção se eu vou ter dinheiro ou se não para pagar um aluguel. Mas, tirando isso, eu realmente não sou noiada, mas eu faço uso e fruto daquilo, eu tento fazer. E eu super aceito dicas do que você faz aí na tua vida pra pensar e pra melhorar essa relação com o dinheiro, sabe? Porque eu acho que a minha mentalidade foi mudando e eu acho que hoje em dia eu sou até radical, assim. Eu não gosto de ver as gavetas cheias, os armários cheios. Tudo me incomoda. Mas, por exemplo, aqui em casa não tem um armário como tinha na casa do meu pai, assim. Você abre e cai 5, 6 potes de Tupperware, de tão amarrotado que tá tudo, sabe? Até meu pai hoje em dia já mudou com isso, mas antes a gente tinha um monte de pote. Antes a gente tinha, sei lá, 2 jogos de prato. Não, prato a gente não tinha, mas eu digo assim, às vezes a gente tem 2, 3 coisas que ficam paradas, tudo embolado, tudo dentro de armário, ocupando espaço. E com o tempo, veja a minha aflição só pela minha voz. Com o tempo eu fui percebendo que me dava aflição viver numa casa cheia de coisas. Me dá aflição saber que tem uma calça no meu armário que, eu não uso. Mas não é assim, eu não uso no dia a dia, mas eu uso no final de semana, quando eu vou jantar. Não é assim. É tipo, eu não uso essa calça. E ela tá aqui, sabe? Então eu comecei a ver que alguns vazios são legais, assim, de ter, sabe, espaço. Eu acho que o espaço físico reflete um pouco o meu espaço mental, assim. Eu preciso ter espaço, mas, assim, ter muito espaço mesmo. Eu preciso abrir as coisas, abrir um armário e ver que as coisas estão no lugar e que não tá tudo abarrotado. Que, de fato, tem as coisas ali que eu uso, que eu zelo, que são importantes, sabe? E eu acho que tem muito, muito, muito a ver com as questões de escassez, né? Porque antes eu tinha, sei lá, um armário lotado de roupa pra dar aula, mas quando você ia ver eu só usava as mesmas 5 camisas, né? Mas aí porque, lá na infância tu não teve roupas, aí porque isso, porque aquilo. Eu era assim até com comida, né? Comida sempre foi o meu maior problema na vida financeira e tudo mais, assim. Então, eu lembro, assim, até quando foi? Foi em 2023, que eu tava em fevereiro, em Santa Catarina, e me deu uma baita crise de choro na casa da minha tia, porque, em Santa Catarina não, em Curitiba, porque tinha ela colocou assim a mesa posta pra toda a família, assim, comer. Quer dizer, ela não é minha tia de sangue, assim, é tia de consideração, sabe? Aquelas pessoas que a gente adota na vida. Na verdade, que me adotam na vida. E aí eu vi aquela mesa farta de comida, assim, arroz, feijão, frangos e batatas e um monte de coisas básicas, mas assim, um monte de comida. E me deu uma crise de choro tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E aí eu só queria comer. E minha tia, ela é muito ligada, assim, em terapia, psicologia. Ela é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. E aí ela falou pra mim, Bru, eu percebi no teu olhar, assim, a forma como tu ficou vendo a mesa. Calma, sabe? Já passou. Come a comida aí e vai ter mais amanhã. Então, eu fui mudando essa questão da comida com relação às coisas que eu compro, com relação às coisas que eu tenho. Não só na área alimentar, mas assim, para não desperdiçar também comida. Às vezes eu comprava muitas frutas, porque eu tava desesperada para ter frutas. Só que eu não dava nem tempo de comer aquelas frutas. Então ia pro lixo. E aí tudo isso é dinheiro, sabe? Então, claro, eu não sou a pessoa mais indicada para falar com vocês sobre dinheiro, mas eu acho que de 2021 pra cá,
Eu mudei muito a minha relação quanto a gastar. Posso não saber ainda administrar, ser uma pessoa super centrada com isso, porque afinal, gente, a gente sempre sabe, né? Eu não sei fazer 2 mais 2. Boa tarde. Mas, em termos de gastar dinheiro, eu ressignifiquei muito isso. Até justamente para poder investir nas coisas que eu quero. Então, não é só sobre não gastar. É sobre você gastar nas coisas que faz sentido para ti. Então, eu percebi também que às vezes eu tinha, aqueles 4, 5 batons. Gloss, né? Que eu não uso batom, mas 4 ou 5 batom. Enfim, vocês entenderam. E aí agora, por exemplo, eu tenho só que eu tenho um que é bom, assim, que foi R$69,90, sabe? Não são 10 de R$29,90. Às vezes eu também opto por isso hoje em dia. Então, de saber assim, não, eu posso investir um pouco mais nisso aqui porque eu vou ter um de qualidade e que vai durar mais e que vem mais produto e que é melhor pra mim. Até com relação a sapato, eu tenho um tênis. Mas isso é porque... Calma. Eu falei isso no TikTok também, deu um mó problema, assim. Eu tenho um tênis. Ai, gente, e antes não tinha nem isso, tá? Então, assim... Mas hoje em dia, graças a Deus, tenho um tênis. Aí, o que eu faço? Eu pego esse tênis, eu comprei um All-Star muito bom, muito confortável, muito gostoso, assim, de uma linha até um pouco superior. E eu uso ele pra sair, porque eu dou aula e trabalho em casa, né? E esse tênis de sair é tênis de eu ir dar uma palestra, de eu ir dar uma aula presencial, agora que eu tô voltando, enfim. E aí, eu tenho 3 tênis de academia, tá vendo? Eu tenho um que eu sei que eu não uso tanto, mas de academia eu tenho 3, porque eu vou todos os dias treinar, porque todos os dias eu faço exercício físico. Então, assim, não é que eu não tenho as coisas, é que eu tenho o que eu preciso dentro da minha realidade. E eu não sei porquê, o pessoal da internet achou isso muito, muito uau, nossa, gênia da ciência do dinheiro, sei lá. Mas não é, eu acho que não se trata disso. Se trata de você ponderar as coisas que tu precisa gastar, as coisas que tu precisa economizar. Pra mim, é muito difícil ser feliz no vermelho. Eu sempre falo isso, mas é muito difícil. Eu sou muito preocupada. Eu não sou aquela pessoa que, tenho dívidas. Vou tirar um cochilo. Não, gente. Dinheiro é uma coisa que me deixa... Nossa, agoniadíssima. Me dá crises e crises de ansiedade. Eu dormi sabendo que eu tô com um cheque atrasado, sei lá. Nossa, eu não durmo, sabe? Então, assim, tem que ter essa noção de como se gasta, como se tem, como se adquire. E agora eu tô numa fase muito boa de trabalho, assim, graças a Deus, com as minhas aulas. E usando as coisas todas que eu estudei. Então, eu tô, ao mesmo tempo que eu tô aprendendo a lidar com esse novo universo e crescer ali nesse meio e não viver mais com essa mentalidade de não tenho. Porque, dias de luta, mas vamos viver os dias de glória, sabe? Eu tenho muita dificuldade em... Ai, amigas, vou confessar mesmo. Eu percebi que eu tenho muita dificuldade em ser feliz. Em aceitar que eu posso ser feliz. Porque as coisas têm que ser muito, muito, muito na luta, sabe? E eu acho que a maioria de nós, assim, cresce um pouco com isso, né? Do tipo, para ser feliz você tem que ter sofrido muito. Aquela crença do merecimento. Você merece ser feliz, porque afinal você já passou por tanta coisa ruim. E eu não gosto muito desse discurso, eu tenho um pouco de medo dele, sabe? Até com relação a namoros. Momento fofoca. As pessoas agora deram pra ficar falando pra mim, tu merece um relacionamento feliz. E eu fico... Todo mundo merece um relacionamento feliz. Que história é essa? Tipo... mas é porque você sofreu muito. Mas é porque você não sofreu nada. Então, você não merece um relacionamento feliz. Ou, porque você sofreu muito, então você merece. E isso com outras áreas da vida, sabe? Parece que... se você não passou muito, muito perrengue, muita, muita necessidade, então você não merece ter hoje uma profissão legal, sabe? E eu nem tô falando num sentido meritocrata, que ninguém aqui acredita em meritocracia, né? Pelo amor de Deus, a gente é professora aqui nesse negócio. É muito engraçado que o pessoal aqui do podcast, às vezes... Isso aqui sai da bolha, né? Aí o pessoal do podcast comenta umas coisas, eu falo, tenho certeza que não me acompanha no YouTube, no Instagram e tal. Porque a gente é, tipo, super tagarela, né? Então a gente até conversa de outros assuntos, mas enfim. Então, continuando na linearidade do dinheiro,
eu comecei a reciclar essa questão, assim, na minha mente mesmo, porque eu tinha inúmeros gatilhos e armários cheios. E aí eu fui entendendo que, é até mais gostoso quando eu penso logicamente nas roupas e nas coisas que eu vou ter. Agora eu realmente vou pensar em trocar minha mochilinha. Eu tenho uma mochilinha, uma mala, né? Não é uma mala, é uma eco bag, que eu ganhei de um amigo meu no último ano do ensino médio, do Gustavo. E essa mochilinha tá comigo há 12 anos, né? E eu até falo que ela é minha bolsa viajante. Sabe aquele Quatro Amigas e um Jeans Viajante? Tem um filme lá que é assim. Então, eu pego ela e todos os cantos que eu vou, todas as fases da minha vida, ela tá comigo, assim. Porque foi a primeira bolsa que eu tive, assim, bonita, que tinha coisa de livro. Foi a minha primeira eco bag também. Então, ela significou muito pra mim ali. Foi um presente, né, de um amigo. Então, eu fiquei apaixonada. Então, eu nunca parei de usar. E hoje em dia tem um meme, né, que eu... foi parar num site de zoeira, assim... diga que, não sei o que, diga que você é professora de literatura. Aí tava eu com a bolsinha andando na rua. E aí eu expliquei o porquê que eu tava sempre repetindo a mesma bolsinha, né? Contei essa história. E hoje em dia, poxa, eu vou dar aula em algumas faculdades, daí eu fico... A bolsa tá muito surrada, gente. Tá muito surrada mesmo. Aí agora eu tô pensando assim, não, eu vou comprar uma bolsinha mais bonitinha, pretinha, básica, né? Pra usar mais 12 anos mais. Só pra eu ter uma mais bonitinha, né, e tal, enfim. Então, o que eu tô falando é que, resumidamente, a história da bolsa é que também não precisa ser essa coisa absurda de tu não trocar nunca de bolsa, de roupa, de tudo, que você tem que usar as coisas até o final, né? Pô, tá gastada, tá feinha, já troca, né? Fica com uma coisinha bonitinha, pô, a gente trabalha tanto, né? Mas... não precisa também ter essa coisa do vou ter 30 em casa. Eu acho que a internet faz muito isso com a gente, né? Porque esses tempos, por exemplo, eu tinha comprado um rímel lá da Candice Berenice, que é uma loja que eu gosto muito de maquiagem. E aí, eu passando o rímel, tinha acabado de passar o rímel, e comprado ele. Aí eu entrei no TikTok e tava um surto de todo mundo usando o rímel roxo e o rímel marrom. Eu falei, meu Deus, eu preciso de um rímel marrom. Socorro. Entrei na Shopee, já fui olhar o preço do rímel marrom e não sei o que, blá, blá, blá. Aí, antes de efetuar o pagamento, tava copiando o código do Pix já, gente. Eu falei, meu Deus, eu acabei de comprar um rímel, eu acabei de chegar do shopping. Então, olha como eu também vou sendo influenciada, né? E é uma coisa que não faz sentido, porque tudo bem, um rímel é de uma cor e o outro de outra, mas será que eu preciso mesmo naquela hora? Ou será só um impulso? Porque hoje em dia a internet te mostra assim, um mundo de compra, compra, compra. E aquelas resenhas absurdas de maquiagem da Sephora e sacolas. Mas faz sentido pra você? Porque eu, por exemplo, tenho outros objetivos agora com o meu dinheiro. A primeira coisa que eu quero arrumar é, ter um teto, né? Continuar meu aluguel, continuar minhas coisas, minha vida financeira. Mas a primeira coisa que eu quero arrumar é, por exemplo, minhas roupinhas, que estão muito surradinhas, que já são muito antigas. Depois que essas coisas estiverem arrumadas e eu voltando a estudar e fazendo minhas coisas, eu vou ajeitando outras áreas da vida, de maquiagem, porque as minhas maquiagens, elas não estão acabando e não estão velhas, e tá tudo certo, são recentes. Então, e pensando mesmo, assim, no teu contexto, na tua vida, nos teus gastos, se vale a pena, se não vale. As minhas amigas falam muito que eu sou minimalista. Meu pai fala, meu Deus do céu, você é muito minimalista, pelo amor de Deus. Mas não acho que é minimalismo, eu acho que é... Acho que é ser mão de vaca. Não, pode até ser minimalismo, mas é que eu acho que as pessoas têm muita coisa. Eu acho que é minimalismo. Eu acho que as pessoas têm muita coisa, muita coisa. Aqui em casa, às vezes eu tinha uma edição... Eu sou professora de literatura, né? Pra quem não sabe. Então, às vezes eu tinha uma edição aqui de 2, 3 livros do Guimarães Rosa. 2, 3 grandes Sertão Veredas, por exemplo. Falei, meu Deus do céu, pra quê?
Aí alguns livros eu dei, outros que eram edições exclusivas e tal, eu vendi, fiz uma lojinha online e tal. Por quê? Porque não faz sentido. Então, assim, não tem pra que ter 2, 3 das mesmas coisas, dos mesmos produtos e a casa cheia, abarrotada, sabe? Eu não sei se eu tô certa, assim, pode total discordar de mim nesse áudio longo aqui, mas esse tem sido a minha lógica de pensamento, assim, com comida, com roupas, com acessórios, com tudo. Eu ainda sou radical, né, que eu tenho 2 brincos, mas não tô falando pra você ter 2 brincos, é que pra mim faz muito sentido, porque eu detesto usar brincos. Vocês já me viram de brinco? É bem raro. Então, faz sentido pra mim ter 2 brincos, sabe? Até porque me dá muita coceira. Eu tenho muita alergia, então precisava ser, né, um brinco, sei lá, folhado. E aí eu já não sou muito fã de usar brinco. Eu falo, mas pra que eu vou gastar esse dinheiro? Enfim, eu sempre vou ser a pessoa que pensa, de graça é mais barato. Então, para essas coisas. Agora, coisas que eu realmente invisto, assim. Eu faço cursos, eu faço atualizações de currículo. Se é pra melhorar meu trabalho, se é pra melhorar meu repertório de mundo, eu também faço coisas de outras áreas. Então, por exemplo, agora eu tô fazendo um curso de marketing, fiz um curso de produtividade, assinei uma plataforma, se vocês quiserem, depois eu passo, é Concare o nome. E fico ali assistindo, é tipo um Netflix, sabe? E fico ali assistindo as coisas, e é uma coisa que, naquele mundo que eu vivia lá, eu não ia ter todo mês R$100 pra desembolsar, pra assistir essas coisas, pra me aprimorar, pra aprender. Então eu tô tentando ver que o dinheiro vai render em coisas que eu vou usar pra sempre. Porque o conhecimento que eu vou adquirir nesses conteúdos é pra sempre. Meus conhecimentos de marketing é uma coisa que eu uso aqui na internet, por exemplo, então faz sentido. Enfim, eu tô tentando ver, porque às vezes eu quero fazer uma limpeza de pele, vamos dar um exemplo aqui, pra mim era uma coisa muito distante. Quero fazer uma limpeza de pele. Aí eu nunca fazia limpeza de pele, mas eu tava gastando todo o meu dinheiro em outras coisas. Sabe? Em besteira. Não é coisa útil. Entendeu? Então eu comecei a ver o que eu mais queria, o que eu não queria, ajustar a mente, né? Eu acho que o mecanismo é ajustar o por trás da coisa, do convencimento de como você vai reciclar a tua relação com o dinheiro, sabe? Enfim, eu não sei se é realmente uma grande sacada, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Meu pai mesmo aqui em casa fala, meu Deus, você aprendeu isso aonde? Porque meu pai é super, super acumulador, mas agora ele tá super mudando, né? Porque justamente ele tem aprendido, né? Visto comigo até a gestão das coisas, a gestão do meu espaço tem sido muito melhor, porque eu tenho menos coisas pra arrumar, pra limpar, pra olhar, pra reciclar, pra pensar, sabe? Então eu gosto desses espaços, eu gosto de saber que não tá tudo abarrotado, e eu gosto principalmente de comandar como a minha vida vai ser, de usar as coisas em prol de como eu quero que elas sejam. E não ter coisas paradas, sabe? Antigamente, eu tinha 2, 3 perfumes. E, gente, eu sou alérgica. Fala pra mim, por que uma pessoa alérgica tem 3 perfumes? Sabe? É nesse nível de Bruna, oi, planeta Terra tá te chamando. Mas, enfim, gente, não sei se esse episódio ajudou, eu espero que sim. Não tenho muito o que elaborar mesmo, porque a minha relação com o dinheiro é essa. Eu sempre penso, pode estar 1000% de desconto. Se eu não comprar, é mais barato. E eu gosto, assim, também de pensar, quando acabar, eu compro aquela tal coisa. Então, vou dar um exemplo. Eu gosto muito dos olhinhos de cabelo da Vela. Mas eles são mais caros, eles são quase R$100. E aí, eu sempre comprava 2, 3 de outras marcas. Ou tinha de uma outra marca. E aí, quando eu via um outro que tinha um cheiro bom, eu ia lá e pegava. E aí, eu fui pensando assim, cara, eu peguei todos os frasquinhos, usei até o fim. E eu falei, quando todos acabar, eu vou comprar aquele bendito da Vela que eu sempre quis.
Aí fui lá, juntei e comprei meu olhinho. Então, tu percebe que assim, hoje eu tô dando um exemplo muito simples, né? Mas hoje eu prefiro investir as coisas, investir o meu dinheiro em coisas que eu realmente quero e que eu sei que vão ser boas, né? Agora que tá acabando esse olhinho da vela, eu comprei uma versão que é light dele. Aí agora eu vou comprar a versão normal pra testar, porque essa daqui tá acabando. Porque eu uso muito. Toda noite, assim, vai 5, 6 pumpzinhos no cabelo. Porque eu faço muita chapinha e tal, então eu gosto de deixar ele bem hidratado, senão perde todo o brilho. Mas enfim, aí eu faço isso. E é uma coisa que eu fui adquirindo com o tempo. Usar todas as minhas coisas até o final. Usar a minha base até o final. Pra você que tá ouvindo isso, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas pra mim não era, então não... Gente, não me descredibiliza nesse episódio, por favor. Mas antigamente pra mim era uma coisa que eu não tinha muito essa noção. Aí as coisas venciam, base minha vencia, eu jogava fora. Fala sério se não é feio isso. Jogar um negócio fora, que você pagou. Então, eu fui mudando. Um dia, eu peguei, fiz uma limpa na casa, fiz uma limpa aqui nas minhas coisas. E aí eu vi tudo que tava vencido, joguei fora. E aí eu comecei assim. Então, usei todas as coisas que estavam no finalzinho. E aí eu ia comprando outra. E hoje em dia o que eu faço, se eu quero alguma coisa nova, né? Eu quero testar tal batom, por exemplo. Quando o meu acaba, eu escrevo assim no bloco de notas do celular as coisas que eu quero comprar. E a maioria no final eu apago, porque não faz sentido, tá? Ainda assim hoje, hein? Mesmo pensando. Então eu vou lá e anoto. A próxima vez que eu for comprar o gloss, eu vou comprar o gloss tal. Aí, por exemplo, eu comprei um agora, que é o número 12 da Kiko Milano. E eu amei, ele tá acabando. Até agora não teve nenhum... É porque eu uso muito, né? Mas até agora não teve nenhum outro que eu queira testar. Então, provavelmente, quando esse acabar, eu vou lá e compro o 12 de novo. Mas, se por algum acaso me der uma vontade de comprar um outro que eu vi a blogueira tá usando, eu vou lá e compro. Por exemplo, eu tava usando vaselina na boca, né, pra dormir. Aí eu vi na lojinha da Veca, que eu até fiz publi pra eles antigamente, um sérum labial. Falei, pô, eu confio na marca, eu gosto dessa marca. Vou comprar, porque eu não tinha. Então, vocês percebem que aí faz sentido? É só essa a lógica, é só esse o truque, não é grandes coisas. Não sei por que isso viralizou no TikTok. Eu tô incrédula comigo mesmo. Mas é isso, turma. Espero que tenha sido claro. Um beijinho, até o próximo episódio. Agora os episódios vão sair de quarta-feira, eu acho. Tô arrumando a minha agenda, tá bom? Um beijinho e não se esqueça que, por enquanto, é tempo de morangos.